Professor Ivan Sadek, o senhor, como uma pessoa bastante religiosa, qual a avaliação que você faz da Igreja Católica nos dias atuais? A Igreja Católica, no mundo todo, passa por um processo de mudanças, assim como passa também por mudanças a sociedade mundial. E um dos grandes avanços que eu aponto e aceno assim como muito positivo foi a escolha do Papa Francisco. Veio em bom tempo, em boa hora, no momento que realmente a igreja estava precisando de alguém com esse carisma, de alguém com toda essa simplicidade e humildade como ele tem, para dizer para nós, né, que nós precisamos ser presença no mundo. É uma igreja humilde e simples dos pobres e para o pobre. Uma igreja voltada para uma sociedade que está clamando, que tem sede de Deus e que busca por diversos meios, por diversos caminhos, esse encontro com o Deus da vida. O Papa Francisco trouxe à igreja, vamos dizer assim, um ar novo, um espírito novo, assim como João 23 foi quando convoca o Vaticano II. Então, fazendo um paralelo, eu digo que foi o sopro do Espírito de Deus que fez com que ele pudesse ter sido escolhido para conduzir a Igreja de Jesus Cristo, espalhada pelo mundo inteiro, com todo esse espírito de uma igreja missionária, de uma igreja acolhedora, de uma igreja que leva esta mensagem de justiça, de paz, mas sobretudo de fraternidade, de carinho e de amor. Por isso eu tenho assim muita esperança, muita confiança que a presença dele à frente da igreja possa proporcionar tempos novos para a igreja, a partir das próprias mudanças que ele tem provocado dentro do Vaticano, da cúpula, da hierarquia dentro do Vaticano. Isso é positivo. E a igreja precisa se renovar. A igreja precisa se renovar e tentar viver dentro dos valores e dos princípios do Evangelho, né? Do espírito da humildade, da simplicidade, da pobreza, da obediência, mas sobretudo da luta pela dignidade, pelo respeito à vida, para que ela possa ser fiel à missão que o próprio Cristo lhe confiou. Vamos mudar um pouco agora a conversa. Como o senhor vê a atuação do governo do estado com relação à educação em Santarém, região oeste do Pará? Com tristeza, com pesar e com uma certa indignação, porque não se admite que um governo que se diz do povo paraense, um governo que diz voltado para a educação, como todos dizem isso, educação, saúde, segurança, etc., tenha tratado a educação de uma maneira mais irresponsável e vergonhosa, como foi nesses últimos anos. E não é por falta de dinheiro, não é. Dinheiro existe. Ele fez um acordo, um convênio com o BID, na ordem de aproximadamente uns 50 milhões de dólares, para fazer o quê? As melhorias, as reformas, né? Talvez até a construção de algumas escolas. E o que se viu é que tem escolas que estão há 2 anos, né? E até hoje a reforma não acabou, não terminaram a construção, não melhoraram a escola, e as escolas funcionando do jeito que funcionam. Você não faz educação só com discurso, só com promessa de campanha, entendeu?
só com demonstração de números, como ele tem muito essa facilidade, ele brinca muito com os números, tem uma facilidade enorme de trabalhar com os números, mas isso não se traduz na prática, não se concretiza, os números não são espelhados na realidade, e as escolas estão aí passando por dificuldades, por inúmeras necessidades, sem levarmos em conta a outra questão da ponta da educação, que seja o professor, o educador, que precisa, ano após ano, estar fazendo greve para reivindicar melhorias salariais, para ser respeitados os acordos que não são feitos, são feitos, mas não são respeitados. Isso tudo leva a uma educação a esse nível e esse índice tão baixo do IDEB. O Pará se inclui num dos estados da federação que tem um baixíssimo índice do IDEB. Isso tudo é uma somatória de todos esses fatores que contribuem para esse estado da educação. Então é preciso que o governo, que hoje reassume de novo, porque ele foi reeleito, ele seja sensível, ele faça valer o seu discurso, o conhecimento dos números, e transforme isso numa realidade de melhoria para as nossas escolas, para os nossos colegas, professores, e para que a educação seja colocada no lugar que ela bem merece, com respeito e com dignidade. Como o senhor analisa o governo do prefeito Alexandre Gomes? Segue quase um pouco a mesma linha, da linha do partido do governador, embora o Alexandre aqui e ali demonstre fazer alguma coisa, mas deixa muito a desejar. Eu não quero tecer assim nenhuma crítica contra o Alexandre e dizer que ele é desonesto, que ele não cumpre, que ele não respeita. Longe disso. Mas eu penso que, como ele hoje é um aliado do governador, do mesmo partido, o governador tem manifestado um apoio para com ele, pudesse fazer mais e melhor por Santarém. Você vê problemas hoje na saúde, continuam os problemas da saúde, esse gargalo aí com pronto-socorro municipal, já é o regional. Você tem o problema dos postos de saúde, o atendimento. Você tem um problema seríssimo com a questão da infraestrutura. Os bairros periféricos da nossa cidade clamam, gritam por melhorias. A gente vê a população diariamente se manifestando, contestando e protestando diante da situação, Então, penso que os recursos poderiam ser melhores aplicados, as obras fossem feitas e que houvesse mais zelo, mais cuidado com a coisa pública, para que a cidade pudesse ser considerada e respeitada como a pérola do Tapajós. Eu não posso dizer a pérola do Tapajós só nos cantos, versos, nas poesias, nos poemas, na música. Eu tenho que transformar Santarém, a pérola do Tapajós, dentro de uma realidade de vida para o seu povo, para a sua gente. E às vezes você, diante de certas situações, dá-se a sensação que parece não ter autoridade nesse município. Falta o poder dentro desse município. É para a questão do transporte, é para a questão do trânsito, é para a questão da violência. O poder municipal pode sim, junto às demais forças vivas e órgãos vivos que estão aqui presentes, somar esforços para combater toda essa situação. É inadmissível que uma cidade como Santarém tenha um índice de violência no trânsito e de morte que, proporcionalmente comparado com as grandes capitais. É inconcebível isso. Falta maior fiscalização, falta punição, porque esse é o grande problema que nós temos hoje, de uma maneira geral, nesse país. A regra hoje é da... Vamos pegar agora. Os escândalos, Mensalão, Petrobras e outros abalaram a estrutura do PT no Brasil? Com certeza. Não tem nem o que discutir. E não é só uma questão da perseguição
como muitos querem afirmar e dizer, da mídia ou da oposição. Os fatos estão aí. Só não vê, só não enxerga quem não quer. Abalaram e continuam abalando a governabilidade, a credibilidade do Brasil. É inadmissível esses escândalos todos que vêm desde 2004 para cá. Começou com o mensalão, que todo mundo dizia que ele não era, que era só conversa, que está aprovado. Tem agora o Lava Jato com o escândalo da Petrobras. E se for a fundo, mais escândalos tem aí por debaixo dos panos. O que a mim entristece, me indigna, me deixa bastante revoltado, é que o partido que se apresentou para a sociedade brasileira como defensor da moralidade, da honestidade, da seriedade, do compromisso, e já tinha dado demonstração disso em governos municipais aonde eles tinham governado as prefeituras. Experiências fantásticas. Quando chega ao poder, deu no que está dando aí. Isso é decepcionante. Isso desencantou e deixou muita gente que apostava, que confiava, descrente. E por isso você vê os comentários mais desejosos contra a questão da política e dos políticos brasileiros. É uma vergonha. É uma vergonha. E é um prejuízo enorme, enorme, para os avanços das conquistas que já foram feitas, por conta de todos esses escândalos. Né? E se espera o quê? Que as forças que têm o compromisso e a responsabilidade de averiguar, as forças que têm o compromisso e a responsabilidade de processar, de punir e de condenar, que façam. Doem quem doer, seja de que pé for. O que não pode é deixar que crimes dessa natureza, sobretudo esse agora contra a Petrobras, que é o maior patrimônio do povo brasileiro. A Petrobras é o maior patrimônio do povo brasileiro. Se vá para o ralo, se vá para a lama, se vá para o lixo, por conta de todos esses processos aí que estão a cada dia sendo manifestados e revelados. Se não houver uma punição rigorosa, esse país vai ficar numa situação que ninguém mais vai acreditar e todo mundo vai se achar no direito de querer fazer o que bem entender. Então precisa começar a punir os culpados, os responsáveis, seja quem for. E o partido que tinha dentro do seu espírito de lutar em defesa dos trabalhadores, dos interesses nacionais, hoje está envolvido nesse mar de lama de tantos escândalos, que tem provocado dentro do próprio partido reações muito fortes, insatisfações, né? E até de muitos não conseguiram mais continuar, tendo que ter que sair, né? É uma situação difícil, é lamentável, é triste, eu lamento sinceramente, nunca pensei e jamais esperávamos, né, nessa luta toda que se travou durante 20 e poucos anos para chegar ao poder, que chegando fôssemos capazes de proporcionar escândalos jamais vistos, pelo menos publicamente, durante esses anos todos de república. Olha, deixa muito as pessoas a não mais acreditar. O senhor foi fundador do PT em Santarém? Não, eu não me considero como fundador. Eu fui alguém que entrou em 1988. Eu lembro bem. No dia 16 de maio de 1988 foi quando eu assinei a minha ficha de filiação ao PT. E
Neste ano eu concorri, então, pelo Partido dos Trabalhadores como um candidato à Câmara Municipal de Santarém, quando se formou a Aliança Popular Santarena, chamada APS. Foi talvez uma das maiores coligações que nós fizemos naquela época, que era as pessoas assim, bastante jovens, imbuídas assim de ideais, de um espírito muito grande na defesa dos interesses de Santarém, do bem-estar, tentar tirar essa velharia que estava nesse poder já há alguns anos, mas que infelizmente nosso candidato, que era o Geraldo Siruto, pela PS, sofreu um baque inesperado de última hora, numa manobra também dessas raposas da política santarena, que fizeram com que aparecesse um terceiro candidato, e ele acabou perdendo a eleição para o seu Ronan Liberal. Mas, graças a Deus, nós conseguimos fazer um grupo bom de vereadores na Câmara de Santarém, que foi justamente o Alexandre, o Paulo Gasolina, o Pastana, que foi o vereador mais votado da história naquele período como vereador, a mim, que eu também fui eleito, Elcio Amaral. Foi uma equipe muito boa, que nós conseguimos fazer um trabalho de muita fiscalização em cima do governo municipal de Santarém. E diga-se de passagem, na história, pelo que se consta, foi esta legislatura que conseguiu encaminhar um processo de rejeitar as contas de um prefeito de Santarém. Até então era aprovado ao bel prazer, contrariando a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios, o que tornou-se então um candidato inelegível para a eleição de 1992. Graças a esse trabalho dessas pessoas que foram para lá com esse espírito, com essa seriedade, com essa disposição de fazer com que a coisa pública fosse respeitada. Porque, Jefferson, o grande problema é que a maior parte das pessoas que se colocam como candidatos para representar o povo entram na vida pública para se beneficiar, para se locupletar, para se enriquecer, e transforma o poder em algo próprio, em benefício próprio, e não poder a serviço do povo, da comunidade. Então fecha os olhos para os escândalos, fecha os olhos para os desvios da coisa pública, fecha os olhos para os problemas e não tem coragem de falar e de denunciar tudo isso. E esse é o mal que nós temos. E os partidos muitas vezes são o guarda-chuva, são as sombrinhas a proteger certos candidatos com essa prática. Então nós temos que também, como povo, como gente, como sociedade organizada, a combater os maus políticos, dizer não. Por isso tem aí a lei da ficha limpa, que tem que varrer da vida pública todos os políticos safados, desonestos, corruptos, que desviam o dinheiro público. Porque o dinheiro público desviado, onde vai dar o prejuízo? Saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura, habitação, tudo isso, porque o dinheiro é voltado para esses interesses. E aí você desvia o dinheiro. O que é que acontece? Quer ver um exemplo claro? Quem está morando naquela casa ali, daquele projeto Minha Casa Minha Vida? Quantos milhões foram gastos ali? E o que faz o governo hoje? O responsável pela obra. O que se manifesta a Caixa Econômica Federal, que foi a financiadora. E o dinheiro? E o povo está morando lá? E as casas estão lá feito bebelô, que quando chove, aquela área fica toda alagada. E aí o problema é esse, que você não pune os responsáveis, ou os irresponsáveis. E por isso fica